Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao Portador no Latex, um novo podcast com Leonia e Edgar Natura. Este podcast tem que ser automaticamente usado daqui por 100 anos de luzes, sermos recordados e estudados, quem dera. Um brinde a nós, Um brinde. que o podcast seja muito bom. Vamos dar início. Ok. Leonia. O Licobeirão não é para mim. Olá, minha querida, como é que tu te sentes neste podcast? Desenvolves no Latex? Olá, Edgar, estou bem. Estou muito feliz por darmos início a este novo projeto pensado por ti e agradeço pelo teu convite. Não sei se queres que eu comece-me já a apresentar. Sim, primeiro as mulheres, depois os senhores. É como diz o inglês, é my ladies and then our gentlemen. Ok, então vou começar a apresentar, vou fazer uma apresentação muito breve, ok? Que é para não tomar isto tão maçudo e tão cansativo. Exato. Meu nome é Leonia Martins, tenho 32 anos e sou psicóloga clínica. E para além disso também sou mulher e mãe neste momento. Sou formada em... Fiz a minha licenciatura e o meu mestrado no Instituto Superior Miguel Torga. O primeiro contacto que tive foi com a psicologia, trabalhei com vítimas de violência doméstica numa casa-abrigo. Tenho uma pós-graduação em neuropsicologia clínica e agora mais recentemente uma pós-graduação em terapias cognitivas. Isto não dá que é para parar e eu já me enganei. Não, podes dar continuidade ao projeto. Tenho mais uma pós-graduação, agora mais recente, em terapias de terceira geração. Este podcast, quando tu falaste sobre ele, foi incrível. Eu assumi logo assim, ok, eu já queria falar sobre isto e queria também tornar este projeto real. Só que não sabia como, e a partir do momento em que tu disseste, olha, bora fazer isto, eu disse assim, olha, bora, não temos nada a perder, acho que só temos a ganhar, e por isso é que isto... E tu? Eu sou o Ricardo Edgar Costa Gomes. Ou seja, eu vou fazer uma pequena biografia sobre mim. Eu costumo usar sempre uma frase, que a frase é a seguinte: não sou nada, não sou ninguém. A par disso, tenho mim todos os sonhos do mundo. É um pouco difícil, um pouco complexo falar um pouco sobre mim, porque como grande pessoa, tinha vários heterónimos, eu tenho vários heterónimos dentro de mim, mas com uma personalidade sempre com a mesma pessoa de sempre. Gosto de me divertir, gosto de me rir, gosto de pensar, e este podcast, acima de tudo, é para pôr as pessoas a pensar. Já que os tempos que correm, as pessoas estão completamente egoístas, só pensam nelas próprias, e acho que o mais importante é nós darmos a nossa opinião, sermos ouvidos, e acima de tudo, que o nosso podcast seja legado daqui por 1000 anos de luz. É o que eu desejo. E obrigado por ter acreditado em todos ou loucos. A sério, do fundo do meu coração, gratidão. Sem ti, este projeto não seria impossível. Porque eu sozinho, eu só falo comigo sozinho quando estou a olhar ao espelho. Aí falo sozinho. Mas não faz sentido eu falar sozinho ao espelho e gravar-me a mim mesmo. Por isso, eu pensei logo em ti. Por acaso acompanho o teu TikToker e acho muita piada. É uma cena muito interessante. E quando se junta o útil ao agradável é sempre bom. Ok. Então, o que é que nós vamos começar a falar hoje exatamente? Já fizemos a nossa apresentação e agora, como o nosso podcast são conversas informais, não é? Muito tranquilo, apesar de serem conversas informais, são conversas profundas e são conversas sérias e, como tu disseste há bocadinho, são conversas para nós refletirmos. O que é que queres falar? Como falaste, acho que tu há bocadinho deste início e falaste que a sociedade está cada vez mais egoísta. Porquê é que achas que a sociedade está cada vez mais egoísta? Epá, no meu ponto de vista, eu não sou. Como é que aquela. Eu nunca estudei antropologia, é certo? Antropologia? Nunca estudei antropologia, mas aquilo que eu vejo sobre a sociedade é que não aprendemos rigorosamente nada com a situação do Covid, por exemplo. O Covid foi a prova viva que nós
não somos zero, nós não sabemos nada. E acho que as pessoas poderiam ter aprendido um pouco mais em relação ao Covid. Porque o Covid tirou-nos aquilo que eu mais admiro, que é a liberdade. Ok, o que tu disseste faz um enorme sentido, não é? Foi altamente uma aprendizagem muito grande para todos os seres humanos, até porque normalmente nós cada vez mais na sociedade em que nós vivemos hoje existe pouco tempo para estarmos muito unidos, né? Que é para estarmos presencialmente presentes uns com os outros e acabamos por nos conhecer e prejudica-nos para nos conhecermos melhores uns aos outros, porque ou temos que ir trabalhar, ou temos que ir fazer um hobby, temos que ir ao ginásio, temos que fazer muita coisa e acabamos por perder cada vez mais este contacto a nível de sociedade, de relações e para isso, para nos conhecermos melhores. E o Covid trouxe exatamente o contrário, não é? Uma vez que as pessoas não estavam habituadas a estar em casa muito tempo durante sozinhas, a conversar e a conviver, com o Covid as famílias, as pessoas foram inteiramente obrigadas a permanecer no mesmo sítio durante 24 horas por dia, não é? Elas foram obrigadas a estar a conviver. E obviamente que eu acredito que muita gente tirou muita aprendizagem dessa situação infeliz que aconteceu, infelizmente, mas que ao mesmo tempo também trouxe muitos prejuízos, não é? Eu acho que nós devemos avaliar sempre um contexto a nível geral e não a nível individual, não é? Há pessoas que obviamente que tiraram muitas coisas positivas talvez disto, mas há muitas pessoas que talvez também tenham sofrido muito e ainda levam com as consequências desse tempo ainda hoje, não é? Por exemplo, efeitos económicos. Ainda não conseguimos recuperar nem de longe nem de perto o efeito económico e efeito social, que isso é crucial. Mas o que eu mudaria no mundo atualmente era o sistema económico. Eu mudaria se pudesse. Porque acho que o sistema económico não é um sistema que é transparente, digamos assim, é um sistema que é manipulado por bancos. Se tu tens dinheiro, o dinheiro é teu, não pertence a mais ninguém e tu com o dinheiro fazes o que tu quiseres. Eu acho que foi uma boa estratégia o Covid. Pá, no meu ponto de vista, isso pode ser que esta conspiração, isso também não interessa, mas que o Covid não foi aquele. Ok, foi muito complicado, foi muito difícil para muitas pessoas, mas não foi aquilo que os jornalistas pintaram, não foi aquilo que a CIC disse, não foi isso que a comunicação social disse. Há aqui qualquer coisa que não encaixa muito bem. A verdade é que existem muitas teorias, não é? Eu acho que nós nunca vamos saber realmente qual é a verdade. Existem muitas teorias, existem muitas opiniões, há uns que acreditam, há outros que não acreditam. Mas a Exato. verdade é que aconteceu. Mas eu penso que, do meu ponto de vista, uma vacina como tem que ser elaborada, não é elaborada em 2 anos. Tu, por exemplo, tens vacinas, eu tenho vacinas que tomámos quando éramos mais novos, tiveram um longo estudo, né? Não é hoje inventa aqui uma vacina, vamos ter rápido de cobaia e tu vês o panorama agora, atual, tu vês pessoas a morrer do nada. Como é que tu não consegues explicar isso? Não? Mas pronto. Não consigo. Isso eu não. Pois, é a questão. Isso já é uma área no qual nos foge um bocadinho a. Obviamente que temos que estar atentos, não é? A tentar perceber o que é que realmente está a acontecer no mundo, mas ao mesmo tempo eu acho que não devemos ficar tão fixados e tão vidrados naquilo que nós não temos controle. Não é? Exato, mas penso que temos que aprender uma grande lição que a humanidade não é isto. Não é isto que eu não me revejo nesta sociedade, neste tipo de pessoas, porque acho que as pessoas. É assim, isto é como tudo na vida. Se tu cometes um erro, tu tens que aprender com o erro. Automaticamente, não é? Não sei, pá, mas eu penso que isto não é assim tão fácil de se falar. Falar é muito fácil, mas cada pessoa sente o que passou no Covid, não é? A nível económico, a nível social, o não ter contacto é horrível. Eu falo por mim, pessoalmente, é horrível. E mesmo ter contacto, por exemplo, eu sei de muitos casos em que o facto de termos que estar obrigados a estar dentro de casa 24 horas por dia, que imagina, por exemplo, as vítimas de violência doméstica, não é? Elas, fora do que ocorreu, da obrigatoriedade de estar dentro de casa, elas conseguiam sair de casa para fugirem àquele agressor e para estarem
em paz, por assim dizer, ok, não estou... Conseguiram estar em paz e fugir um bocadinho àquele stress de ter aquela pessoa horrorosa atrás delas, não é? Neste caso, quando houve o Covid, elas não tinham possibilidade de fuga. Olha, tu falaste numa cena extremamente interessante. Eu, por acaso, num artigo, acho que é no Afeganistão, que as mulheres não têm o direito à voz, mano. Acho que isso é horrível. E em pleno século XXI, como é que isto é possível? Como é que é possível? Quer dizer, temos tantas entidades como a ONU, entre outras coisas, que defendem a humanidade, defendem os seres humanos, defendem a igualdade, defendem muita coisa e são incapazes de se impor a este tipo de regimes, que, na minha opinião, não faz sentido nenhum. Temos em pleno século XXI, a mulher tem o mesmo direito que o homem, nem mais nem menos. Acho que o patamar é igual. Eu, sinceramente, é o mundo que eu nunca idealizei para mim, nem para os meus. Não, eu também acho que não faz sentido, porque lá está, onde é que estão essas organizações que dizem que defendem os direitos dos humanos? Onde é que elas estão? Uhum. Não sabemos o que é que elas estão a fazer neste momento. Ok, existem várias coisas que precisam de ser mudadas no mundo, mas por amor de Deus, nós já passámos essa fase ou achamos nós que passámos essa fase da escravidão, achamos nós que passámos essa fase de que as coisas não vão voltar para trás. É que vê-se perfeitamente nesse estado, não é? Em que estão as mulheres e as crianças, não são ninguém, estão a ser completamente nulas, não é? Yeah. E onde é que estão as pessoas que têm o poder para defender este Eu acho tipo de que situação? eu penso que as mulheres deve ser muito difícil ser mulher. Em certos países, e até mesmo em Portugal, Europa, deve ser muito difícil ser mulher. Então, quando o Benfica perde o garrafão em cima da mesa e a mulher leva umas chicotadas, deve haver exemplos desses, acredito plenamente. Não é o meu caso, eu volto e meia mando assim uns bitados quando o meu Benfica perde. Epá, garrafão em cima da mesa, violência doméstica hoje. Mas brincar, não é? Eu seria incapaz de bater numa mulher, mas há pessoas que não, há pessoas que pelo Benfica batem e batem com o cinto e no próximo jogo perde outra vez, batem outra vez com o cinto. Mas tu É conheces sociedade. casos desses? Como? Mas tu conheces casos desses? Sim, é só recuar no tempo atrás, quando o Benfica, sei lá, para aí nos anos 60, anos 70, provavelmente isso acontecia. Tenho quase a certeza. Até houve um clipe do Herman José que gozou com isso mesmo, que houve. Ele chegava a casa bêbado, então pai, o que é que aconteceu? O Benfica perdeu. Guerra com em cima da mesa, chicotadas. Sim, era uma sátira, mas acredito plenamente que Sim, é hoje em verdade. dia não deve acontecer isso. Sim, sim, porque lá está, o agressor, ele não tem motivos para bater, não é? O agressor Yeah. bate à mulher porque ele tem motivos dentro dele ele tem motivos dentro dele, não é? Mas como não sabe controlar a ele vai descarregar isso à mulher. Porquê? Porque Sim, ele vai magoar uma pessoa que é inferior a ele, teoricamente, não é? que ele muitas das vezes começou a inferiorizá-la, É, né? Porque até exatamente. muitas vezes essa pessoa, essa mulher, essa pessoa, que não é só são muitas mulheres obviamente, mas também devemos falar que existem homens ao contrário, mas há muitas mulheres que entram em relacionamentos que têm autoestima, têm o seu próprio poder e etc, etc, essas coisas todas que são necessárias, e depois entram dentro do relacionamento e aos poucos esse agressor começa a tirar-lhe a autoestima, tirar-lhe a liberdade, tirar-lhe tudo e mais alguma coisa, até ela se afundar cada vez mais e não perceber que... Nein, bitte. E perceber que... Hallo? Genau. Oben im Flur, Ja, bitte. da stehen auch Sachen. Die dürfen da nicht stehen. Ein Schreibtisch steht da. Ja, Sie haben recht, aber jetzt. Ja, kümmern Sie sich bitte darum, dass das da wegkommt. Ja, klar. Ja? Auf jeden Fall. Ich wünsche einen schönen Tag noch. Tschüss, Ihnen auch. danke. Danke. E depois nos podcasts acontece este tipo de imprevistos. Pá, mas é engraçado acontecer este tipo de imprevistos. Depois estamos a falar sobre a violência doméstica. É complicado, é muito complicado. É assim, mas Leonia, eu penso que, do meu ponto de vista, quando começas a conhecer alguém, por exemplo, conheces alguém, é tudo mar de rosas, é tudo beautiful. Depois, ao longo do tempo, as coisas começam a quebrar um pouco, começa a haver um pouco de discordância, é assim que se diz.
depois aí começa a ver os problemas. Mas eu acho que a melhor forma de tu conheceres alguém, antes de iniciares algo com uma pessoa, é viajar com ela. É viajares, pegares um mês a viajar com ela. E tu vais conhecer como é que essa pessoa é realmente. Não é? Acho que é uma boa estratégia. É assim, existe uma. Nós antes de começarmos. Nós no início, quando existe essa paixão, estavas a falar. Estamos iludidos. E que era tudo muito bonito. Nós antes, talvez, de começarmos mesmo a namorar, nós já idealizamos o nosso padrão daquele tipo de namorado que nós queremos ou namorada. Já idealizas filhos, já fazes planos de tudo e mais alguma coisa. Nós já fazemos muitos planos. Nós já dizemos que aquele marido vai ser perfeito, vai ser um cavalheiro, vai ser aquela pessoa que vai nos abrir a porta do carro, vai nos puxar a cadeira para nós nos sentarmos e pronto. Temos um padrão, uma idealização, uma fantasia na nossa mente que nós queremos, que acreditamos que aquela pessoa vai ser desta forma. Okay. E nos primeiros tempos nós começamos a acreditar nisso, só consoante o tempo vai passando, nós começamos a ver que aquilo que nós idealizamos e que aquilo que nós fantasiamos não bate certo com a realidade. Exatamente. Então começamos a chocar, não é? Yeah. Porque eu começo a ter uma realidade muito diferente daquela que eu imaginei. E das duas uma, ou realmente nós queremos investir no relacionamento, mas percebemos que aquilo que idealizamos não é aquilo que vai acontecer, não é? Temos que olhar para a realidade e tanto um como o outro aceitarem-se da forma como são e melhorando e perceberem que já são dois seres individuais, mas que agora estão em casal e têm que conviver e têm que aprender um com o outro, ou então percebem que não há pernas para andar e cada um tem que ir para o seu sítio. Entende? Mas é muito complicado Tu achas que existe sermos milhares de pessoas, achas que existe uma pessoa perfeita para cada pessoa? Achas que tu acreditas nisso? Ou as pessoas vão-se como é que se diz? Vão-se... Moldando? Sim, vão-se moldando e encaixam... Assim, eu não sei se vou dizer que existe uma pessoa perfeita para cada pessoa, mas acredito que existe pessoas com as quais nós nos conseguimos identificar se nós nos conhecermos a nós próprios. Se eu conhecer os meus valores, não é? Se eu conhecer os meus propósitos, se eu saber quem sou, não é? Se eu tiver todo um tipo de respostas do quais eu consiga responder a nível individual e aquela pessoa tenha os mesmos valores semelhantes ao meu e o mesmo propósito semelhante ao meu, em que existe respeito mútuo mesmo por opiniões diferentes, ideias diferentes, ou etc., mas que estejam lá independentemente para resolver os problemas e os conflitos em conjuntos, eu acho que sim, existe a perfeita pessoa um para o outro. Agora, nós não podemos nos esquecer é quando nós iniciamos uma relação, existe uma constante aprendizagem e uma constante construção. Eu costumo dizer assim, nós para termos um bom relacionamento, nós precisamos, imagina uma casa. Não é? Nós estamos a crescer numa casa, tens as bases, tens os vimos, tens os andaimes, os blocos, o cimento, tens uma carrada de coisas até conseguires fazer uma estrutura boa de uma casa para durar muitos anos. Só que essa casa, ao longo do tempo, ela vai começando a precisar de manutenção, não é? Vai ter uma reparação aqui, uma reparação ali, uma reparação acolá. Então, o relacionamento é exatamente a mesma coisa. Nós não podemos parar no tempo no nosso relacionamento. Nós devemos investir sempre no nosso relacionamento. Mas para isso é preciso termos a certeza de quem nós somos, de quem é aquela pessoa e o que é que nós queremos dentro da nossa relação. Exatamente. Eu até diria que até as próprias mulheres têm que ter manutenção. Desculpa estar uma piada. Porquê? Acho que as mulheres têm que olhar ao espelho. Há mulheres, é sério, eu reparo que há mulheres que não se olham ao espelho, acredita nisso. Que quê? Desculpa? Há mulheres que não se olham ao espelho. Deviam-se olhar mais ao espelho, deviam-se... Como é que eu te vou dizer isso? Deviam-se achar bonitas, deviam-se achar elegantes, por vezes há mulheres bonitas que não pensam nelas, pensam se calhar no marido e nos filhos e por vezes elas são postas em segundo plano. Não deve ser assim. Acho que as mulheres têm que te aprontar, conforme devem ser, não é? As mulheres têm que estar presentes elas próprias.
Sim, claro, até porque eu digo muitas vezes, nós devemos cuidar de nós para conseguir cuidar dos outros, não é? Exatamente. Exatamente. Só que a verdade é que existe muita coisa por trás quando uma mulher não se consegue valorizar. Não Exato. é? É tentar perceber porque é que ela não se consegue, porque é que ela não consegue olhar para o espelho e dizer que ela é bonita, não é? Porque também se calhar tem um percurso atrás onde diz que o meu marido também não me apoia. Existe inúmeros fatores. Muita coisa, Não. muita coisa. A infância é o chão que nós precisamos quando somos adultos, sabes? Tu achas que a infância tem impacto na vida adulta, na vida. Eu não acho, eu tenho a certeza e existem estudos a comprovar. Ok. Existe literatura muito vasta, muito extensa, que comprova isso tudo. Ok. É muito Mas interessante. existe uma coisa que é preciso às vezes nós nos relembrarmos, que é, nós muitas vezes colocamos as culpas só nos pais, enquanto que existem outras figuras de referência na nossa infância que também podem nos prejudicar, como por exemplo os professores, não é? Porque nós estamos muito tempo na escola, os nossos colegas, os nossos amigos, não é? Nós passamos muito tempo na escola e querendo ou não, esse tipo de pessoas também acaba por interferir na nossa vida e na forma como nós nos percepcionamos a nós próprios e ao mundo, aos outros e ao mundo. Exatamente. Tu pensas que. Como é que tu vês as referências da tua vida? Como é que tu vês as pessoas que te inspiram? Opa! Não vou dizer guerreiras, porque acho que é uma palavra muito banal, mas acho que vou dizer resilientes, muito resilientes. São pessoas que passaram por muitas dificuldades na vida e, independentemente disso, elas conseguiram chegar a um patamar do qual elas acreditavam. E essas pessoas de referências eu vou citar muito rápido, muito breve, que é o meu pai e a minha mãe. Eu sou a pessoa que sou hoje porque eles deram-me as coisas e ensinaram-me o melhor que podiam. O melhor que podiam, pronto. E o melhor que faziam. Muito bem. Olha, as minhas pessoas de referência, as pessoas que me inspiram, são muitas as pessoas que realmente eu respeito e que admiro, me inspiram-me. Por exemplo, olha, imagina, eu faço uma viagem, eu vou me inspirar num colega meu que quer voltar ao mundo, por exemplo. Eu gosto de cozinhar, eu vou me inspirar na minha mãe, porque ela cozinha muito bem. Por exemplo, eu quero fazer uma bricolagem, inspiro-me no meu pai, que ele é o número um, é a realidade. E em relação aos É meus pais, incrível. pá, tenho muito respeito pelos meus pais, por terem criado um tolo. Não, mas é fixe. Por acaso, em todas as coisas que faço, por exemplo, pintura, seja o que for, tento-me sempre inspirar em algumas pessoas no meu dia a dia. Pois é, tu és pintor também. Eu vi vários. É pintor que se diz. Eu às vezes não sei. Epá, eu sei lá o que é que eu sou. Eu sou tanta coisa numa só pessoa. Eu já não sei há quanto tempo é que foi. Tu fizeste uma exposição aqui no Carregal e eu vi. Eram bastante interessantes os teus quadros. Sim, fiz. Passa que agora ando mais ocupado em escrever, que eu vou lançar o Pesadelos em Látex, livro. Uh, ando mais focado nisso. Depois, quando tiver tempo, volto à pintura. Agora já vou quase no segundo livro, o primeiro ainda não foi editado. Está quase a ser editado, porque eles tiveram feira no Porto, a minha editora, e portanto não tem tempo. Olha uma coisa, Ricardo, eu tenho de sair, está bem? Sim, olha, minha querida, foi um prazer enorme ter falado contigo. Igualmente, também gostei muito e espero que a próxima vez consigamos ter mais tempo, apesar de ter Exatamente. sido muito. 25 minutos já está bom para um podcast, para a apresentação. Houve assim muito contratempo hoje, não é? A internet Exatamente. estava a Mas facilitar. o mais importante é que a gente fez o podcast, o primeiro episódio. Sim, conseguimos fazer o nosso primeiro. Olha, obrigado. De nada. Gratidão é a palavra certa. Igualmente, gratidão a ti também. Obrigado. Até uma próxima. Tá. Fica bem, tchau.